Olá, estamos juntos a partir de agora com mais um 5 Minutos de Fama, especial BBB 21, hoje para falar sobre a eliminação do Rodolfo, o 10º participante a deixar o confinamento. Ele saiu da casa com 50,48% dos votos, num paredão triplo que teve o Caio, que levou 44,09% desses votos, e também o Gil, que ficou com 5,43% dos votos. Foi um paredão bastante tenso, né? Não só para os participantes lá na casa do BBB, mas também pra gente aqui fora, porque o Rodolfo teve aí uma semana bastante turbulenta com o João, uma semana bastante polêmica e a gente vai contar isso tudo daqui a pouquinho, mas pra gente poder falar sobre a saída do Rodolfo, a gente precisa levar em conta, como eu sempre falo aqui, né, a trajetória dele na casa. Eu acho que o que levou o Rodolfo a sair foi um somatório de ações, um somatório de atitudes, e não é de hoje que o Rodolfo já estava ali com aquele xizinho mesmo marcado para poder deixar o jogo. O que acontecia é que o Caio, grande parceiro dele, sempre vencia a prova do anjo e acabava imunizando o Rodolfo. Isso foi fazendo com que a estadia dele no confinamento fosse assim, fosse se esticando, né? Fosse se prolongando bastante. Mais uma hora a roda gira e aconteceu aí o que aconteceu. E aí, gente, juntando esses erros do Rodolfo na casa, o posicionamento dele, algumas ideologias dele com as torcidas aqui fora, o resultado da votação acabou fazendo com que essa porcentagem fosse, né, de 50,48%, foi a metade dos votos. Durante a tarde de ontem, os votos eles estavam assim bem divididos. O Caio chegou a liderar a eliminação por um tempo, né, de acordo com as pesquisas, com sites que fazem essas médias, que fazem votações paralelas, mas que não são válidas para a eliminação. Mas a gente percebeu ali que o público ficou bem em cima do muro, ficou bem dividido. O que pesou bastante foi realmente essa polêmica, essa desavença que o Rodolfo teve com o João e que, como eu disse, a gente vai explicar com detalhes aqui. Bom, a saída do Rodolfo também tem um outro lado, porque assim, durante o jogo, eu já disse isso aqui nos 5 minutos, o participante que faz dupla, ele acaba se tornando um participante só, muitas vezes. Eu acho que foi o que aconteceu com o Rodolfo e com o Caio, porque eles acabaram se tornando um único bastião, né? Ainda que tenham pensamentos diferentes, ainda que o próprio Caio tenha falado várias vezes sobre isso, né, que, mas eu sou eu, ele é ele, eles já até se desentenderam no confinamento também, chegaram a se desentender, mas para o público aqui fora isso acaba tendo um peso só. Então, as duas torcidas ali, elas acabam ficando assim bem divididas, porque ainda mais que foram os dois para o paredão, mas é muito perigoso fazer dupla, e o que eu acho que pode acontecer também com o João e com a Camila, porque a afinidade deles é tanta que a torcida está sendo uma só. O que não vai acontecer, no meu ponto de vista, com a Juliette e o Gil. Mas isso é uma outra história, né? Voltando aqui para a gente falar da saída do Rodolfo, assim que o Thiago Leifert anunciou, né, a eliminação, anunciou a saída dele, foi tudo, no meu ponto de vista também, foi tudo assim muito frio, muito seco. O Rodolfo, ele levantou, enfim, depois que ele recebeu o anúncio, abraçou os demais participantes, teve abraço no João, que foi talvez o grande desafeto dele ali dentro da casa, né, e eu acho que vice-versa, o santo dos dois não bateu de jeito nenhum, mas ele abraçou o João e a gente sempre fala, né, o que acontece no BBB fica no BBB, e eu acho que isso é muito importante, porque de repente os dois aqui fora, eles venham a conversar e venham a perceber que tudo também fazia parte ali daquele momento do confinamento que cria uma espécie de estresse, sim, no participante, a gente sabe disso. E aí, como eu disse, foi uma saída bastante fria, bastante seca, e aí, no discurso da eliminação, o Thiago Leifert falou bastante sobre a questão de errar e de se reparar esses erros, de se ter segunda chance, né, de se ter possibilidades de você se tornar uma pessoa melhor. Ele ainda deixou um recado para os participantes que ficaram na casa, no caso o Caio e o Gil, sobre questões também de erros, porque os dois também têm errado bastante, mas existe essa flexibilidade do público de aceitar e de perdoar muitas vezes os erros, até porque o público entende que se trata de um jogo, né, se trata ali de um experimento midiático e que a gente não pode levar
tanto a ferro e fogo, conforme algumas pessoas vêm fazendo nos últimos tempos, né? Ainda mais com essa ferramenta incrível que é a rede social. Então, às vezes, a coisa acaba ficando meio perigosa. Mas, e aí, quando o Rodolfo, ele sai da casa, ele cruza aquele caminho entre a casa e o gramado, onde tem o portão, na parte externa, foi um cortejo fúnebre praticamente, né? Foi um momento assim também bastante dramático, e que eu acho que esse gelo só foi quebrado quando a Juliette puxou a música do Rodolfo, né, que também já cantou algumas vezes nas festas e tudo, aí meio que quebrou o clima, e ali naquele momento a gente percebeu o que eu acho que foi a mensagem principal da passagem do Rodolfo pelo confinamento, que é a questão da amizade. A gente percebeu a parceria mesmo dele com o Caio, e aí ele foi, tirou o boné que ele tava, deu pro Caio, o Caio que é fã do Rodolfo, já era fã do Rodolfo fora da casa, né? E aí ele dá o boné pro Caio numa atitude de artista, mas também de amigo, e ele fala assim: olha, eu tô te dando o boné, mas é para você ir lá em casa e me devolver, viu? Então você fica me devendo uma visita. E aí mostra que realmente a aliança entre eles funcionou, e funcionou muito bem. Bom, o Rodolfo, saindo da casa, ele foi pro palco conversar com o Leifert, né, ali naquele bate-papo rapidinho da eliminação, e claro, ele reconheceu que ele errou bastante, ele assumiu os erros dele, ele assumiu a questão da postura dele no jogo. Eu acho que ele reconheceu que esses erros dele, principalmente esse erro que ele teve com o João, que foi uma questão bem delicada, isso também pesou bastante para a saída dele, e eu acho que foi o fator decisivo na tarde de ontem para esse jogo poder virar, para o Caio poder deixar essa liderança das pesquisas, aí como a gente estava acompanhando, e o Rodolfo ter ocupado esse primeiro lugar, que acabou resultando na eliminação. Aí ele pediu desculpas e veio com aquele texto que ele já tinha falado outras vezes, que o meio que ele foi criado é assim, que como ele é uma pessoa do interior, no interior ele é cercado de homofobia, de machismo, enfim, de vários desses problemas, dessas feridas que a nossa sociedade carrega, e ele justificou como isso, e foi aquele texto que ele já tinha falado outras vezes ali dentro da casa. E o Leifert alertou a ele sobre a questão do mundo real, a questão do comportamento das pessoas nas redes sociais, e principalmente sobre a retomada dele, né, nas atividades, enfim, na realidade mesmo, fora do confinamento. E aí ficou bem nítido que o Rodolfo não gostou nem um pouco de ter sido eliminado. Eu acho que ele não engoliu, a gente percebia na fisionomia dele que ele talvez estivesse acreditando que o Gil fosse sair, né? Ele ficou ali assim bastante apreensivo, e isso estava muito estampado na cara dele. E aí, gente, eu acho que no pacote todo, o Rodolfo ele foi um bom jogador, ele foi um bom estrategista. Eu acho que ele fez boas jogadas, ele pensou bastante. Chegou um momento do jogo em que o Rodolfo, o Caio e a Sara, eles viraram assim um trio, né, cheios de estratégias, cheios de mecanismos. Mas eu acho que o mais importante dessa história toda é que aquele discurso de que, olha, eu estou entrando no jogo, aquela teoria, né, mas eu estou sendo eu mesmo, o tempo todo eu estou sendo eu mesmo, isso aí acabou pesando muito nas táticas de jogo, nas táticas lá do Rodolfo. E eu acho que a situação não pode ser bem assim, porque o Big Brother é um jogo em que existe uma regra, obviamente, mas essas regras, né, essa regra principal, ela vai sofrendo adaptações no decorrer do jogo, no decorrer do confinamento, e isso acontece em todas as edições. E aí o participante ele precisa se adaptar a essas mudanças das regras, essas criações de novas regras, de novas formas de jogar. E eu acho que talvez isso não tenha acontecido com o Rodolfo. Por quê? Porque ele já veio com um tipo de formatação, ele já veio com aquela postura mesmo de jogador. Eu acho que ele foi pouquíssimo flexível durante esse tempo de confinamento, e o jogo é assim, ele vai se fazendo dia após dia. Como eu disse no começo do programa, a gente vai explicar agora aqui no Bombom como se deu essa grande polêmica entre o Rodolfo e o João. Ela acontece da seguinte forma: o Gil e o Fiuk, eles ganharam a prova do anjo, e aí eles colocaram o Caio e o Rodolfo como monstro. Esse monstro era com uma temática pré-histórica, era um personagem de Homem das Cavernas. E aí tinha toda aquela vestimenta, né, toda aquela caracterização das roupas de pele, e também tinha uma peruca com o cabelo crespo. Lá no quarto cordel, quando o
o Rodolfo foi vestir a fantasia, alguns participantes estavam no quarto, inclusive o João, que ajudou o Rodolfo a vestir a fantasia dele. E aí o Rodolfo, nesse momento, ele fez uma brincadeira totalmente sem noção, totalmente sem graça, sobre a peruca. Ele comparou o cabelo do Homem das Cavernas, um cabelo crespo, mal cuidado, com o cabelo do João. E aquilo machucou muito o João. No momento, o João não falou nada, ficou ali quieto, ele apenas disse que não achava que parecia e engoliu aquilo. Aí chegou a segunda-feira. Isso aconteceu no sábado. Aí chegou a segunda-feira, o jogo da discórdia. Foi então que o João resolveu colocar isso para fora, né, e colocar isso para o Brasil inteiro. Sendo que lá no sábado, quando aconteceu esse episódio do cabelo do Homem das Cavernas, a internet acabou se dividindo de uma forma assim impressionante, né, o tribunal da internet, porque um lado achou que o comentário do Rodolfo não tinha nada demais, que tinha sido realmente uma brincadeira e que não tinha nenhum caráter ofensivo. E o outro lado achou que era uma ofensa racial, porque estava falando ali do cabelo dele, das origens dele, e isso acabou ficando dentro daquela discussão que a gente já viu em outras edições, inclusive na edição passada também teve isso em relação ao cabelo do Babu, mas nessa edição a coisa pesou mais ainda, porque foi uma coisa não só mais sentimental, mas também foi uma coisa mais assim militante no sentido de relembrar o respeito e os direitos de cada um, né? Que eu acho que é tão importante na vida da gente. E aí o que acontece? Na segunda-feira, nesse jogo da discórdia, o João, ele levantou essa questão de novo. Era um jogo onde o participante tinha que dar flechadas em outro participante, e aí o João deu para o Rodolfo uma flechada de jogo sujo, justificando que a questão da brincadeira do cabelo tinha pesado para ele, que ele não tinha gostado nada. Nesse momento, o Rodolfo tentou se justificar ali, tentou explicar, tentou pedir desculpa, mas a coisa não deu muito certo. E aí o João se emocionou. Nesse momento, acho que foi um momento que o Brasil inteiro acompanhou e que eu acho que foi o ápice dessa discussão toda, foi quando o João se emocionou e falou que ele ouvia isso desde criança, que para ele aquilo era um peso muito grande, e aí ele começou a colocar para fora toda uma experiência de vida relacionada a essa questão do cabelo, relacionada a essa questão da raça dele. Novamente o Rodolfo pediu desculpas, mas aqui fora isso repercutiu de uma forma também impressionante, de uma forma incrível. E aí, diante dessa história toda, começaram as polêmicas, né? Até que o pai do Rodolfo foi para a internet e lá na internet, através das redes sociais, ele defendeu o filho. O pai do Rodolfo, que se chama Juarez Dias da Silva, ele fez uma postagem nas redes sociais falando sobre o cabelo dele e sobre essa relação toda do Rodolfo com as origens, porque o pai dele tem origens negras, né? Enfim, ele usava inclusive o cabelo Black Power, parecido muito com o João. O próprio Rodolfo, lá no começo do jogo, ele falou sobre isso, ele falou sobre o fato do João parecer muito com o pai dele, e aí o seu Juarez disse o seguinte, abre aspas, isso nunca me colocou para baixo, nem atingiu meu brilho, e o Rodolfo cresceu assim, onde essas brincadeiras eram comuns e não para machucar. Hoje em dia, a gente não sabe mais o que é falar. Eu entendo que o mundo mudou, e que isso é ótimo, e como o mundo não mudou da noite para o dia, o ser humano também está em evolução. Fecha aspas. E isso foi o seu Juarez, né? Ele fez um texto enorme falando sobre várias situações. E aí, nesse texto, eu destaquei essa parte aqui, onde ele defende o filho e fala sobre a questão mesmo da cultura, a questão da criação. E ele fala sobre essa questão da evolução, que em todo momento o ser humano está em evolução. E aí, gente, lá no discurso, né? Antes do discurso, na noite da eliminação de ontem, o Thiago abriu um parêntese dentro do programa para poder debater um pouco essa questão. Ele até falou assim, olha, a partir de agora eu não sou mais o apresentador, eu vou dar a minha opinião como telespectador e como fã do Big Brother. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque no ponto de vista dele, ele disse que o Rodolfo não estava errado, porque o Rodolfo fez um tipo de brincadeira desagradável e que machucou bastante o João, e o João também não estava errado a partir do momento em que ele colocou para fora as dores dele, as mágoas dele, e eu acho que todos nós temos isso. É uma coisa assim é um debate muito grande, né? Porque dentro da televisão as coisas têm uma amplitude, enfim,
gigantesca. E ali um debate desse, eu acho que coube muito bem, não só nesse momento de pandemia, mas nesse momento em que a gente está vivendo, onde a gente precisa olhar o próximo, onde a gente precisa entender o próximo. Então, não se trata, talvez, eu acho que esse foi o ponto fundamental do discurso do Thiago, enquanto pessoa, não se trata se o cabelo é liso ou é crespo, se trata de você respeitar o direito do outro de ser o que ele quiser ser, da maneira que ele quiser ser e como ele quiser ser. Se o cara quer usar o cabelo Black Power, azul, você pode não gostar, mas enfim, você não gosta e ponto. A partir do momento em que esse não gostar, ele começa a se desdobrar, eu acho que é aí que a situação complica. Todos nós temos o direito de sermos o que nós quisermos ser, da maneira como a gente quiser ser. E isso não pode interferir em nada na nossa vida e nem na vida do próximo. Acho que a mensagem foi muito bonita, acho que o programa abriu aí mais uma vez espaço para um diálogo muito forte e que o Thiago ainda disse assim, existe o caminho do João, existe o caminho do Rodolfo e existe o terceiro caminho. E eu acho que a gente precisa ir por esse terceiro caminho, sem dizer que o João, enfim, estava ali fazendo mimimi, estava potencializando o drama dele e também sem jogar pedras no Rodolfo, porque cada um tem a sua forma. E eu acho que o mais importante é que mesmo sendo, não me parecendo muito verdadeiro, por conta até mesmo de uma pressão, ele pediu desculpas. Eu acho que esse pedido de desculpas é um momento em que ele teve, talvez, de ali no jogo se redimir, mas de abrir uma reflexão para a vida dele. E eu acho que esse é o ponto-chave, eu acho que essa é o X da questão, eu acho que é esse mesmo. E aí, nesse caso, ainda teve mais um desdobramento, porque ontem saiu uma nota na coluna da jornalista Patrícia Kogut, do jornal o Globo, a respeito do seguinte: a Delegacia de Crimes Raciais e Direitos de Intolerância, a DECRAD, abriu um procedimento de investigação para apurar o crime de preconceito racial na casa do BBB. E aí, como eu disse, a internet novamente vai se dividir, a internet novamente vai julgar, mas eu acho que diante dessa transformação que o planeta está passando, a gente precisa enxergar as coisas de todos os lados, não só do lado do Rodolfo, não só do lado do João e não só do seu lado, que está aí do outro lado, mas de uma forma ampla. Eu aprendi uma frase muito bacana que diz o seguinte, e que eu acho que cabe nesse momento: quando a gente olha de cima, a gente vê melhor, porque a gente consegue ver o todo. O programa de hoje foi bastante movimentado, mas infelizmente está chegando ao fim. Lembrando que a gente tem um encontro marcado por aqui toda quarta-feira, com exibição no Conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, logo depois do USBR News com o Paulo Sérgio. A gente se encontra. Até lá!